Sejam bem-vindos à aula em que eu vou te explicar o passo a passo de como fazer esse videozinho aqui que eu postei no meu Instagram do Homem-Aranha, em que ele aparece caminhando na minha frente. Então vamos lá, vamos começar abrindo o nosso After Effects e arrastando o nosso vídeo para dentro dele. Com ele aqui no After, vamos clicar com o botão direito e vir em New Comp From Selection. Dessa forma a gente vai criar uma composição a partir do nosso vídeo, com as configurações do nosso vídeo, e ele já fica aqui na nossa timeline para a gente começar a trabalhar. Esse aqui é o vídeo bruto, tá? É direto da gravação do meu celular. Então eu vou começar cortando as partes que eu não vou usar, que é, por exemplo, essa aqui, ó, que eu não falo nada, que não tem nada acontecendo. Então a partir daqui, ó, que eu começo a andar, a gente já pode cortar para começar o nosso vídeo. Para cortar, a gente vai selecionar essa camada, apertar Ctrl, Shift e D. Ele vai ser cortado e a gente deleta essa parte aqui que a gente não vai usar. Vamos arrastar isso aqui para o começo e fazer a mesma coisa lá no final. Cortar quando eu acabo de falar, que é quando minha mãozinha vai para cima aqui, ó. Foi para cima, já posso cortar aqui, Ctrl Shift D de novo e deleto. Aqui vocês podem ver que a minha composição, a minha área de trabalho, ela tá com um tempo, um espaço bem grande que não tem vídeo nenhum e que eu não vou utilizar. Então, para ajeitar isso, a gente pode ver aqui quanto tempo tem o nosso vídeo, ó. 8 segundos, ele acaba com 8 segundos de vídeo. Então a gente vem nas configurações da composição, clica aqui na composição, com o botão direito vem em configurações da composição. Aqui nessa área a gente vai ver algumas informações sobre a nossa composição, como o frame rate e o tamanho do vídeo, e aqui embaixo tem o tempo. Pode ver que tem 14 segundos aqui, e é por isso que tá esse tempo todo aqui sem nada. A gente bota aqui 8 segundos. Aqui nosso vídeo já está pronto para começar a ser trabalhado, e é isso que a gente vai fazer, tá? O primeiro passo é você vir nessa abinha aqui, Effects e Presets, você clica nela e pesquisa 3D Camera Tracking. Já apareceu aqui, a gente vai arrastar para o nosso vídeo, clicar aqui em Advanced e marcar essa análise detalhada, né, que chama. O que é o Camera Tracker? Ele vai basicamente captar os movimentos, esses movimentos que a nossa câmera faz, certo? E com isso ele vai nos dar vários pontos de referência do vídeo. Por exemplo, ele vai dar pontos de referência da árvore, do chão, do ambiente lá atrás. E quando a gente usar esses pontos de referência, qualquer coisa que a gente quiser aplicar na cena vai poder ser aplicada através deles. Terminou o meu camera tracking e esses são os pontos que eu acabei de falar para vocês. Basicamente tem aqui no vídeo todo e a gente vai selecionar os pontos que estão no lugar que a gente quer fazer o efeito. Ou seja, o Homem-Aranha passa aqui na pista, tem esses pontos aqui da pista que a gente vai selecionar para fazer o efeito. Então a gente vai clicar com o botão direito aqui, Create Solid and Camera. Ele criou o sólido aqui, ó. Segurando o Alt e Scroll do mouse você consegue dar zoom no vídeo, tá? E com espaço você consegue mexer nele dessa forma. Dando zoom aqui a gente vai selecionar esse track solid que a gente acabou de criar e rotacionar ele, deixando ele na perspectiva certa, que no caso é a perspectiva do chão que a gente quer. E você pode ver que já temos o nosso elemento traqueado aqui. Qualquer coisa que a gente quiser adicionar na cena, a gente vai usar ele de referência. E vocês já vão entender melhor sobre isso quando a gente for implementar o Homem-Aranha dentro da cena. O próximo passo é a gente vir aqui na timeline, clicar com o botão direito, New, e criar um novo sólido. Esse sólido a gente vai dar aqui um Make Comp Size para ele ser do mesmo tamanho da nossa composição. A gente precisa que esse sólido seja do mesmo tamanho do nosso vídeo. Ele precisa cobrir a tela inteira. Então a gente vai fazer isso e clicar em OK. E vamos aplicar um plugin chamado Element 3D. Você vai pesquisar na mesma área que a gente pesquisou o outro e vamos arrastar aqui para o nosso sólido que acabamos de criar. Esse plugin tem que ser baixado, tá? Pesquisa na internet que você vai conseguir achar como baixa ele. E ele é basicamente a forma da gente adicionar 3D dentro do After Effects. Então, vamos deixar nosso Element aqui por enquanto, porque agora a gente vai atrás do nosso Homem-Aranha 3D. E isso a gente consegue fazer pelo site Sketchfab. Só você pesquisar aí. É um site que tem muitos elementos 3D de graça que você consegue pegar. Olha aqui, eu vou abrir para vocês verem, ó. Arquitetura, animal, arte, carros. Então isso aqui tudo são elementos 3D. Alguns são pagos, mas tem muita coisa de graça, tá? Para você utilizar. E eu mesmo faço todos os meus vídeos só pegando elementos daqui e todos de graça, não gasto dinheiro. Então a gente vai pesquisar aqui Spider-Man para pegar o Homem-Aranha. A gente pode marcar essa caixinha aqui, ó, de download, né, para ser os de graça aparecer pra gente. E também tem a caixinha de animado para se você quiser pegar algum personagem animado já com a animação pronta, mas não é o nosso caso nesse momento. A gente vai escolher o nosso Homem-Aranha, se eu não me engano, eu escolhi esse aqui. Beleza? E aí você pode ver que ele tá numa posição aqui meio duvidosa, né? Mas a gente pode mudar ela aqui, ó,
para a posição estática. E essa posição que a gente quer. A gente desce a tela um pouquinho e vem em Download 3D Model, baixa o FBX desse Homem-Aranha. Fechou? Já tá baixando aqui, ó. Eu já vou criar uma pastinha aqui para eu começar a organizar meus projetos. Vou criar aqui arquivos. E vamos jogar esse Homem-Aranha aqui para dentro. Extrair ele. E aqui tá o nosso Homem-Aranha. Esse aqui é o nosso 3D. E isso aqui é as texturas dele, ó. A textura do corpo dele certinho aqui pra gente utilizar e aplicar nele também. Que eu já vou mostrar pra vocês como funciona isso. Agora, a gente tem esse Homem-Aranha aqui com a gente baixado, instalado, só que ele não tá animado, ele não tá andando, ele tá completamente parado aqui, estático. E o site que a gente vai usar para fazer a animação do Homem-Aranha é esse site aqui, o Mixamo. Mixamo.com, só você pesquisar aí que você vai achar facinho. É um site da Adobe, tá? E é de graça também. A gente pode baixar várias animações aqui, e inclusive não só animações, tem muitos personagens aqui 3D também que a gente consegue usar e aplicar animações neles. Enfim, é um site muito completo e que ajuda em muita coisa, quebra muito galho pra gente. Então, a gente vai vir aqui em Animations, tá? Porque o nosso caractere a gente já tem, que é o Homem-Aranha. A gente vai vir aqui em Animações e pesquisar animações de pessoa andando. Walking, aqui tem várias animações, tá? E é só você escolher aqui a que você quer. Depois que você escolher, ó, eu vou clicar numa animação aqui, a animação vai ser transferida para cá. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, porque você pode ver que a animação é muito curta. Às vezes, essa animação, por ser curta, pode não ser suficiente para o seu vídeo. O Homem-Aranha pode parar de andar no meio do caminho. Então, tem algumas formas de resolver isso, mas nesse vídeo eu acredito que não seja necessário. Então, a única coisa que a gente vai fazer é puxar aqui, ó, 32 frames, a gente puxa para o máximo de frames que a gente conseguir, tá bom? E ativa o Mirror, para dar uma melhoradinha na animação, tá? E aqui tem alguns outros parâmetros que a gente pode mexer, ó. Overdrive é a velocidade da animação, a velocidade que o boneco anda. E essa opção aqui, que é o espaçamento do corpo do boneco, ó. Pode ver que ele fica com o braço mais aberto, mais fechado. Enfim, eu deixei tudo no padrão mesmo. E aqui é só a gente vir em Upload Character para upar o nosso Homem-Aranha e fazer ele ficar com essa animação que esse bonequinho aqui tá. Então a gente vai vir clicar aqui, clicar para puxar do computador o Homem-Aranha e vamos selecionar aqui o que a gente baixou. Vai carregar aqui e quando carregar já vai estar o nosso Homem-Aranha animado. Pronto, carregou, já está o nosso Homem-Aranha aqui. A gente vai clicar em Next, Next de novo, e ele vai estar animadinho aqui da forma que a gente precisa, ó, certinho. É só a gente clicar aqui em Download, aqui não mexe nada, tá? E faz o download. Vamos fazer o download dele aqui e esperar carregar. Pronto, nosso download terminou. A gente vai abrir e jogar na nossa pastinha aqui dos arquivos, ó. E agora a gente tem um problema em relação a isso aqui. Por quê? Se a gente clicar aqui em propriedades, vai ver que o formato do arquivo é FBX, que a gente baixou direto do Sketchfab. Porém, o nosso Element 3D só aceita o formato OBJ. O que a gente vai fazer para resolver isso? Vamos resolver isso no Blender. Também é outro software totalmente gratuito. É só você pesquisar aqui no Google que você consegue achar. Clica aqui em Download e faz o download dele certinho aqui, ó. Download Blender. Se você entrar nele, a primeira tela que vai aparecer é essa aqui para você. Você vai clicar aqui para sair esse menuzinho, selecionar tudo que tem aqui e clicar em Delete no seu teclado. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui no Blender é upar o nosso Homem-Aranha. Vamos ver aqui em File, Import, para a gente importar, e aqui selecionar o formato. Caso você tenha baixado algum arquivo que está em outro formato, qualquer formato que você baixou, vai estar aqui. É só você procurar e importar e depois transferir para o OBJ da forma que a gente vai fazer aqui. Então, o meu FBX, né? Vou clicar aqui para importar o FBX. Aqui está o nosso Homem-Aranha, selecionei. E a gente vai marcar essa caixinha aqui de Animation. Não pode esquecer de marcar isso, porque senão a animação não vai ser importada e a animação tem que ser importada. Então a gente vai importar o nosso FBX dessa forma. E o nosso Homem-Aranha já vai estar aqui no cenário bonitinho, andando, ó, da forma que a gente precisa que ele fique. Vamos clicar em File de novo e exportar isso. Só que agora OBJ tem esse OBJ aqui e esse aqui de cima. Eu costumo usar esse aqui de cima, tá? Aqui na hora de salvar o OBJ tem duas coisas que a gente tem que se atentar. A primeira delas é de marcar também a mesma caixinha que a gente marcou na hora de importar, que é a de animação. Se a gente não marcar isso aqui, a animação não é exportada e o processo não vai dar certo, tá bom? Então, marque essa caixinha aqui. E aqui embaixo tem o tempo da animação. Você pode ver que tá falando que começa no frame 1 e acaba no 250. Porém, tá vendo esses pontinhos amarelos? Eles são keyframes, eles fazem o Homem-Aranha andar. E você pode ver que eles vão até os 70 aqui no máximo, né? Para um pouco depois dos 60 aqui. Então a gente abaixa esse 250 aqui até onde os pontinhos amarelos
vão. Então, a gente bota aqui 70 por garantia, acaba um pouco antes, mas a gente bota 70 e renomeia aqui, botar Miranha e vou exportar o nosso OBJ. Exportado, podemos fechar, acabou o nosso papel no Blender, não precisamos fazer mais nada. Voltamos no After Effects e clicamos aqui em Scan Setup. Isso aqui é na camada do Element. Se você não estiver vendo isso, se o seu projeto estiver só assim, você vem em Window e clica em Effect Controls. Isso aqui é o controle de todos os efeitos, de todas as camadas que a gente colocar, vai ficar aqui organizadinho. Então se a gente clicar aqui no vídeo, eu tenho o Camera Tracking que a gente aplicou. Então a gente vai clicar aqui nesse sólido, que é o sólido que a gente aplicou o Element 3D, e vamos clicar aqui, ó. Pode estar fechado assim também, você abre e clica em Scan Setup para você entrar no Element 3D. Essa aqui é a interface do Element 3D, onde a gente vai trabalhar todos os nossos 3D que a gente precisa trabalhar. Tem vários packs aqui de coisas, ó, que a gente pode utilizar. A gente pode colocar uma lâmpada aqui, a gente pode colocar um projetor, né, um telão. Isso aqui já vem dentro do Element 3D, tá? E dá para trabalhar muito bem com várias coisas que ele já oferece pra gente, não só de objeto, mas também de texturas. Eles oferecem essas texturas aqui também, e isso tudo já vem dentro do Element. Então a gente vai importar o nosso Homem-Aranha para cá para dentro. Como que a gente faz isso? File, Import, e a gente tem essas duas opções. O 3D Object é para a gente importar um objeto para dentro do Element 3D que não tem animação, porque é só um objeto, e esse aqui é um sequence, que aí sim a gente escolhe esse aqui, porque a gente vai importar uma sequência de animação. Deixa eu mostrar para vocês. O OBJ que a gente exportou dentro do Blender, ele vem assim, ó. Eu esqueci de falar isso, mas quando você for exportar, cria uma pastinha e salva nessa pastinha, tá? Porque vai vir essa montão de coisa aqui. Isso tudo é a sequência, isso tudo aqui é a animação. Então, dentro do Element 3D, a gente vai selecionar o 3D Sequence. Tá aqui, ó, nossa animação na pastinha. A gente vai selecionar só o primeiro, tá? Só o primeiro animação e vamos clicar em abrir. Aqui não mexe em nada. Clique em OK direto e aqui está o nosso Homem-Aranha e a animação dele. Ó. Você pode ver que aqui tem Start Frame, End Frame. Se a gente andar com esses frames, a gente consegue ver a animação certinha. Só que falta a textura, né? Ele não está texturizado. Então agora vamos partir para a texturização dele, que não é nada muito difícil, tá bom? Nesse caso aqui já tem até o nome aqui que a gente precisa colocar, mas normalmente pode ser que não venha assim. Vou explicar um pouco para vocês sobre as texturas. E basicamente aqui só tem duas, é o Base Color, que é basicamente a coloração inteira do personagem, e o Normal, que são os efeitinhos de relevo que dá dentro do personagem, tá? Na textura do personagem. Então basicamente a gente vai arrastar esse Base Color pro Diffuse, tá? E o Normal pro Normal, tá? Normal Bump, a gente arrasta e faz isso aqui com todos esses modelos que estão aqui, tá? Repetidamente, até a gente texturizar o Homem-Aranha todo. Esses dois aqui a gente não vai usar, tá? Não sei o que é isso, mas a gente não vai usar. Vamos usar só o do Homem-Aranha mesmo. Então, nosso Homem-Aranha tá aqui texturizado e animado. A gente pode vir aqui no cantinho e dar um OK nele, porque tá tudo certo e você pode ver que ele já aparece aqui na nossa cena. Então já temos o nosso elemento 3D dentro da nossa cena. O que a gente precisa fazer agora? Mover ele para a posição, você pode ver que já está até animado, tá andando aqui aleatoriamente. A gente precisa mover ele para a posição que a gente quer colocar, e para isso que serve o nosso sólido de referência. Basicamente a gente vai usar essa posição 3D desse track solid que a gente criou no começo, para botar o Homem-Aranha na mesma posição dele. Como a gente faz isso? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um nulo para a gente conseguir mover o Homem-Aranha. Então a gente vai clicar aqui no Element, abrir o grupo 1, que é onde o Homem-Aranha está. Se eu abrir aqui, vocês podem ver que ele está no grupo 1, ó. A gente pode mudar aqui para o grupo 2, 3, 4, 5, enfim, até o 5 só que vai. Então ele está aqui no grupo 1, a gente vai aqui em criar grupo nulo e vamos apertar em criar. Aqui o nosso nulo está criado e o nosso Homem-Aranha consegue ser movimentado de forma tridimensional pela cena, tá bom? Eu vou renomear aqui, ó, pra gente saber o que é cada coisa, sempre bom organização no seu projeto, tá? E agora que o Homem-Aranha está com o seu grupo nulo ativado, fica fácil, é só a gente copiar essa posição desse sólidozinho verde para ser a mesma posição do Homem-Aranha, ou ao contrário no caso, né? Então vamos lá. A gente vai clicar aqui nessa opçãozinha aqui embaixo para abrir essa outra aba pra gente. E aqui temos o Parent e Link. A gente vai segurar o Shift, pressionar esse caracolzinho aqui e ir até o Track Solid soltar. Basicamente o Homem-Aranha vai para a mesma posição do Track Solid. Você pode ver que ele está paradinho ali, ó, o tempo todo junto com o Track Solid. É só a gente dar uma rotacionadinha, né? No caso deu até uma bugada no meu projeto original, ele não ficou assim, ficou colado com o Track Solid. Mas nada demais que a gente não possa ajeitar. A gente ajeita aqui, ó.
e vai colocando ele na cena, ajeitando a posição da forma que a gente precisa que ele fique. Pode subir um pouco a escala também, rotacionar ele. Ele tá meio bugado. O enter point dele tá meio distante, por isso que tá tendo essas dificuldades na rotação. Mas como eu disse, não é nada que atrapalha muito a gente não. E já temos o nosso Homem-Aranha andando exatamente como a gente precisa pela cena. A gente pode aumentar um pouco a escala dele, né? No vídeo ele ficou um pouco maior. Vamos ajeitar um pouco a posição aqui. E pronto. Agora que a gente já tem o nosso Homem-Aranha andando, o próximo passo é sincronizar ele. Porque você pode ver que no vídeo ele tem que passar exatamente quando eu olho para o lado e vejo ele passando. Aqui eu olho para o lado. Então, para fazer isso, a gente seleciona o Element e o grupo nulo do Element e arrasta até a hora que a gente quer que ele apareça. Simplesmente, nada demais. Ó, assim a gente vai sincronizando com a parte que eu tô olhando para ele. Ó. Assim já tô satisfeito com o resultado. Quase, calma aí. Fechou. E aqui a gente não precisa mais de nada. Seleciona os dois, com os dois selecionados ainda. Ctrl Shift D e apaga o Element e o grupo nulo daqui. Então já temos o nosso Homem-Aranha andando aqui pela cena. A gente pode selecionar esse Track Solid e ocultar ele, tá? Que a gente não vai mais precisar dele. E o próximo passo aqui para deixar essa cena um pouco mais real, né? Você pode ver que ele tá andando, mas não parece que ele tá na cena ainda, né? E uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar isso é sombra, basicamente sombra. Vamos aprender agora a fazer uma sombra dentro do Element 3D e no After, tá? A gente vai clicar aqui no Element, vamos entrar aqui no Element 3D, vem aqui em criar, selecionar, tá? E criar um plano. A gente vai criar esse plano, vamos clicar nesse botãozinho aqui, ó. Aqui tem como mover, tá? A gente move posição, aqui a gente move rotação e aqui a gente move escala. A gente vai mover a escala aumentando ele, tá? E vamos selecionar ele aqui e jogar ele pra fora, porque a gente não quer ele junto com o Homem-Aranha, a gente quer ele separado, e mais que isso, a gente quer separado também de grupo. A gente quer ele no grupo 2, então a gente seleciona esse botãozinho aqui e move ele pro grupo 2. Aqui, você pode ver que ele só é visto de um lado. Se eu ver ele de cima, ele tá visível, mas se eu for para baixo, ele não tá visível. Isso atrapalha muito a gente. Então, para consertar isso, a gente seleciona o material dele aqui, na verdade seleciona esse Plane Model aqui, né? E clica aqui em Two Side Plane, que basicamente vai consertar isso e vai ser visível dos dois lados agora. A gente já tem o nosso plano que a gente vai usar para fazer a sombra. Vamos dar um OK nele, tá? Próximo passo, grupo 2, abrir, porque o nosso plano que a gente criou agora tá no grupo 2. Vamos criar grupo nulo e criar um plano para movimentar, criar um nulo para movimentar ele, né? Eu vou renomear aqui para sombra, tá? E a gente vai fazer o mesmo processo do Homem-Aranha, basicamente selecionar esse parente aqui e mover até o Track Solid, e aqui está o nosso plano. Esse plano, basicamente, rapaziada, a gente tem que fazer uma simulação de chão, fazer isso aqui como se fosse o chão que o Homem-Aranha está pisando, para ele ter sombra. Você pode ver que se eu subir aqui, ó, até eu subir, o pé do Homem-Aranha vai começar a sumir. Isso quer dizer que as cenas já estão interagindo e ele está na posição exatamente certa que precisa estar. Então a gente vai movimentando dessa forma, tá? Rotacionando um pouquinho, deixa da melhor forma que você conseguir. Pode ver que ele está sobrando espaço, a gente joga um pouco mais pro lado. Pode ver que não está completando a cena inteira. Então a gente vai entrar no Element 3D, Scan Setup, e vamos aumentar aqui dos dois lados, ó. Dessa forma vai cobrir a cena inteira, ainda não cobriu. Deixa eu aumentar mais. Pronto, cobriu a cena inteira. E agora com o plano aqui, o Homem-Aranha já tá andando em cima, como eu disse. Se você jogar pra cima e começar a cobrir o seu personagem, quer dizer que tá na posição certa, que ele realmente está pisando nesse chão, tá? E agora a gente vai ativar as sombras. Como a gente faz isso? O primeiro passo é a gente criar uma luz, na verdade, né? Pra ter uma sombra. A gente vai clicar aqui, botão direito, New Light. Tá criada a nossa luz, a gente marca aqui como spot, tá? É a melhor opção que eu gosto. Cast Shadow marcado também, porque sem isso aqui a sombra não funciona. E nosso Spotlight está criado, a gente já tem uma luz na cena. Você pode ver que já mudou alguma coisa, tem uma iluminação já. A gente vai clicar aqui no grupo nulo do Homem-Aranha, apertar a letra P no teclado e vai abrir isso aqui de posição, pra gente ver a posição que ele está. Vamos clicar nessa posição e apertar Ctrl C para copiar. Agora a gente vai vir no Spotlight que a gente acabou de criar, apertar P de novo e Ctrl V aqui para copiar a posição do Homem-Aranha. Dessa forma, a luz vai estar direcionada diretamente
pro Homem-Aranha, tá? Só que a sombra não tá acontecendo ainda. Por quê? A gente tem que ativar também no Element 3D. Então, a gente vem aqui em Render Settings, dentro do Element, Shadows, e ativa a sombra. Você pode ver que a sombra do Homem-Aranha já está feita. Então, a gente vai entrar aqui no Element de novo e a gente não precisa mais visualizar esse chão, tá? A gente vai clicar aqui no material dele, configurações, e vir em Matte Shadow para sumir. Então esse Matte Shadow, o que ele faz? Ele basicamente deixa o objeto na cena, porém ele não aparece. Então ele tá ali, o objeto tá ali e os efeitos que estão sendo aplicados nesse objeto também está ali, porém ele não aparece. Então basicamente quando a gente faz isso, ele some, porém a sombra fica. E isso é muito bom, tá? Você pode ver que a sombra tá meio escrota, né? Tá muito escura, enfim. Isso aqui a gente pode ajeitar. Eu lembro que eu deixei a sombra bem fraca nesse vídeo, porque eu quis fazer sombra só para ficar mais real. Você pode ver que no vídeo não tem sombra, porque eu não gravei com sol. Então, nada que tem no vídeo tem sombra. Seria bom ter sombra, porque aí a gente botaria a sombra do Homem-Aranha nas mesmas direções da sombra original do vídeo, ia ficar um negócio bem da hora, porém esse vídeo não tinha sombra. Então fiz a sombra do Homem-Aranha, mas deixei bem fraquinha, fechou? E isso aqui a gente pode ver aqui nas configurações da luz, tá? Porque se a sombra tá forte, quer dizer que a luz tá forte. A gente clica nessa setinha aqui, abaixa tudo, e aqui em Shadow Darkness, ó, a gente pode diminuir ou aumentar essa intensidade da sombra, tá? Assim, deixando assim já tá um pouco legal. E aqui tem Diffuse, para deixar a sombra um pouco embaçada, ó. Você pode ver que a sombra fica mais embaçadinha, fica melhor. E aqui já tá bem melhor a sombra, mas eu vou deixar ela mais escura, não tanto, só para eu conseguir ver o que eu tô fazendo. Porque agora a gente vai redimensionar essa sombra e deixar ela de um jeito um pouco melhor. A direção dela, você pode ver que não tá me agradando muito, né? Mas vamos mexer nisso agora. Como a gente mexe nisso? A gente tá aqui na visão do vídeo normal, tá? A gente vai clicar aqui onde tá uma visão, a gente vai botar duas visões, porque aqui a gente vai ter a visão normal e a visão 3D. A gente vai clicar nesse Activate Camera aqui e botar Custom View, para essa visão aqui também se transformar na visão 3D. E agora a gente vai conseguir mexer nesse cenário. Se eu clicar no Alt aqui e com o botão esquerdo do meu mouse eu consigo ver o cenário, tá? Com o botão direito eu consigo dar zoom in e zoom out, fechou? E com o escuro do mouse eu consigo mexer para um lado e para o outro. Então dessa forma fica muito melhor da gente mexer a luz e fazer a sombra do jeito que a gente quer. Então a gente vai subir um pouco essa luz, ó. Deixa eu clicar aqui nela. Vamos subir um pouco ela, jogar ela um pouco para o lado. E vamos ajeitando até ter uma posição que agrade a gente. Beleza? Fechou. Deixa eu ver como tá ficando. A gente volta aqui para uma visão, clica no Custom View e bota Activate Camera, que é a visão normal. E ó, já tá uma sombra bem interessante. Na verdade eu tô até gostando mais do que a do meu vídeo. Eu vou deixar assim. A do meu vídeo ficou meio pra cá, um pouco pra cá. Achei bem interessante essa sombra aqui. Então, o próximo passo é sempre buscar a realidade. É sempre buscar o máximo de realismo que a gente conseguir nessa cena. Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, né, para a cena ficar mais realista, para a cena ficar melhor. E você pode ver que aqui no pé ele tá pisando, mas não tem uma sombra no pé. E tem como resolver isso de forma muito fácil, vindo aqui no Element 3D e ativando o Render Settings, Ambient Occlusion, ativa o Ambient Occlusion. Você pode ver que, olha a diferença. Ele tá pisando e tem uma sombra onde ele tá pisando. A gente pode controlar essa intensidade. Eu deixei um pouco forte no meu vídeo pra ficar melhor, né? E aqui já temos um resultado muito da hora. O Homem-Aranha passando, tem a sombra, tem o Ambient Occlusion ali no pezinho dele. E já tá ficando um negócio muito maneiro pra você postar nas suas redes sociais. O próximo passo que eu fiz na cena foi começar a trabalhar mais no Homem-Aranha, porque você pode ver que ele tá muito escuro e a cena tá muito clara. Então, a coloração do vídeo eu não faço por aqui, tá? Eu faço no DaVinci e isso não vai ser ensinado sobre coloração hoje. Porém, a minha missão no After, o que eu faço? Eu não mexo na coloração do vídeo, eu mexo na coloração do efeito que eu tô fazendo para deixar ele o mais próximo possível do vídeo. E aí, no DaVinci, eu mexo na coloração de tudo para deixar uma cor melhor. Então, vamos mexer nessa coloração aqui do Homem-Aranha e deixar ele um pouco mais próximo do vídeo. Como que a gente faz isso? Adicionando o Lumetri, que é um efeito de color que a gente vai ter aqui. Se a gente pesquisar, ó, Lumetri, a gente vai arrastar isso aqui para o Element. E aqui a gente tem como mexer em várias coisas. Exposição, contraste, highlight, que é os brilhos do boneco.
Shadow, que é as sombras, branco do boneco, o preto do boneco, a saturação. Então tem muita coisa que a gente pode mexer aqui, fora essas opções de baixo. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse passo é analisar a nossa cena. O Homem-Aranha tá mais escuro que ela, então vamos começar mexendo um pouco na exposição aqui e deixando um pouco mais próximo. A gente vai deixar ele mais com vida também, vindo de saturação e aumentando. E vamos testando as outras coisas, né? Ó, com highlight já ficou bem legal a nossa cena. E eu lembro que eu vim aqui também e puxei um pouco da temperatura para verde, ó. Olha a diferença que dá. Puxei demais aqui, mas se a gente puxar de uma forma que fique verde, parece muito que ele tá na cena, porque a iluminação fica um pouco parecida. Aqui em Creatives a gente tem alguns LUTs que a gente pode usar também para melhorar um pouco essa iluminação dele. Ó, a gente pode testar, tem várias opções. Ó, ficou um resultado bem legal. Puxei o Shadow Tint pra cá. Eu nem fiz isso no meu vídeo original, mas gostei desse resultado aqui que ficou do Homem-Aranha. A gente pode tirar um pouco a saturação dele pra ficar um pouco melhor, né? E já tá mais realista. O Homem-Aranha já tá andando na nossa cena. E tem mais algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso. E a primeira delas é um desfoque de movimento no Homem-Aranha. Porque ele tá andando. Se ele tá andando, ele tá se movimentando. Ele tá andando de forma rápida. Então, qualquer coisa na vida real, tudo que você for fazer com esses efeitos, com visual effects, você tem que comparar com a vida real. Na vida real, se você vê algo rápido passando, não fica totalmente nítido. Você vê borrado, né? Você vê desfocado. E a gente pode fazer essa mesma coisa aqui dentro do After Effects usando esse plugin RSMB, que eu vou mostrar pra vocês agora. Ele é pago, tá? Mas eu arrasto ele aqui pra minha camada e olha o desfoque de movimento que ele dá. É um desfoque bem legal, só que nesse caso tá um pouco demais, né? Eu lembro que eu botei 0.20 no meu vídeo e já fiquei satisfeito com esse desfoque de movimento. E basicamente é isso. Temos o nosso efeito pronto, né? O Homem-Aranha andando aqui pela nossa cena. Deixa eu dar um play aqui, esperar carregar pra vocês verem como ficou o resultado. Eu gostei até mais do resultado do vídeo que eu fiz, sinceramente. Achei bem legal mesmo.